Aquele relacionamento sem sexo, sem desejo e a pergunta que não quer calar: por que o casamento fica sem sexo? Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais e nesse vídeo eu vou responder a sua pergunta: por que o sexo acaba no casamento? Aqui eu vou apresentar alguns motivos, mas é claro que eu poderia falar vários deles. Mas eu quero que antes de eu falar sobre os motivos, você se atente para cada um deles dentro do seu relacionamento. Lembre-se, nós somos indivíduos e temos a nossa individualidade, o relacionamento não é diferente, mas é claro que a gente acaba trazendo um padrão de comportamento e por isso eu venho aqui bater esse papo com vocês. O primeiro grande motivo é a energia trocada. O que é isso, Débora? Energia. Não sei se você já ouviu falar sobre energia feminina e energia masculina. Isso não tem a ver com gênero ou não tem a ver com orientação sexual, tá? Em você ser homossexual ou não, mas tem a ver com energia. Se você é homem e está vivendo um relacionamento onde a sua parceira tem uma energia muito masculina, vocês provavelmente terão problemas, até mesmo de desejo e frequência sexual. E se você é mulher e você está vivendo ou vivenciando um relacionamento onde o seu parceiro tem uma energia muito feminina, vocês também terão, além dos conflitos naturais de um relacionamento, vocês terão a falta de desejo e naturalmente a falta de sexo nesse relacionamento. É claro que eu não vou me aprofundar, eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre energia feminina e masculina ou despolarização no relacionamento, mas não é o foco desse vídeo. Mas é interessante que você saiba como abastecer e como equilibrar esse nível de energia no seu casamento. Você, mulher, você está sendo muito masculina e deixando o seu parceiro sem energia feminina? Você, homem, está deixando a sua parceira com muita energia masculina e você tem adquirido muita energia feminina? Nos dias atuais, esse, por incrível que pareça, é um dos grandes motivos, é uma das grandes causas porque acontece a falta de sexo no casamento. E o segundo motivo ou segunda causa é a mudança de fase. E aqui eu quero deixar muito claro para vocês que não é porque o nosso relacionamento muda de fase que a gente naturalmente vai ficar sem ter relação sexual. Eu quero falar principalmente da mudança de fase, que é a transição que sai da paixão e vai para o amor. Na fase da paixão, que dura aí, em média 2 anos, claro, pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo de como é o seu relacionamento, mas de maneira geral, 2 anos, na paixão mora novidade, mora escassez, mora mais tesão, mais desejo. Mesmo que vocês sejam casados nos primeiros anos, tem essa novidade da experiência do relacionamento, aquela coisa gostosa, 2. E quando é um relacionamento de namoro, aí sim existe muito mais paixão ainda, porque existe a escassez, você não dorme com a outra pessoa todas as noites, você não tem ela assim tão acessível. E na paixão mora isso, escassez, novidade. Depois de cerca de 2 anos, a nossa mente ela vai se acostumando com aquela pessoa, com aquela presença, com aquele corpo, com aquele tipo de estímulo, com aquela personalidade. Enfim, o nosso corpo ele vai se acostumando com essa outra pessoa e naturalmente não existe mais novidade. Por mais que a gente fale assim, precisa sair da rotina, precisa fazer coisas diferentes. Mesmo que estejamos fazendo coisas diferentes, ainda assim estamos com a mesma pessoa. É válido? Claro que é, tá? Claro que é, porque pior do que viver uma certa rotina, e todo relacionamento ele passa por rotina, é você viver um relacionamento de mesmice. O relacionamento ele não se renova nesse sentido. Então, quando você muda de fase, vai da paixão para o amor, a tendência é a frequência e o impulso sexual ele dar uma diminuída. Agora, você precisa cuidar dessas mudanças de fase. A gente tem a primeira mudança, né, que é a mudança da paixão para o amor. Eu diria aí que até os 5 primeiros anos de casamento essa mudança ela vai acontecer.
Depois a gente tem uma mudança de fase bem comum, que é quando o casal tem a chegada dos filhos. Hoje muitos casais não têm filhos, mas a gente tem a chegada dos filhos, que é uma mudança de fase muito interessante, muda compromisso, muda preocupação, muda tempo, muda disposição. Então, enquanto eram só os dois, era de uma dinâmica, era de um jeito. Com a chegada do filho, a atenção precisa ser dividida. Então, a mudança de fase, ela também acaba interferindo na relação. E depois, ao longo dos anos, o nosso relacionamento ele vai mudando. Ele muda de fase do amor, ele muda de fase com os filhos, aí ele muda de fase na idade. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, e como eu brinco, né, a gente vai ficando experiente, a gente também vai mudando, a gente muda a necessidade de prazer e como a gente gosta de dar e receber prazer. E olha só que interessante, a gente também, nessas mudanças, a gente tem a mudança de necessidade enquanto pessoa no relacionamento. Então o sexo muitas vezes ele vai mudar, o gosto sexual ele vai mudar, as prioridades elas vão mudar. O repertório sexual ele também pode mudar e aí acontece uma cobrança muito comum dos casais que é eu queria estar com aquela mulher lá de quando eu namorava, eu queria resgatar aquele homem lá de quando a gente era recém-casado. Isso não é possível, isso não existe, só existe em casais que vivem um jeito infantil de viver. Um casal adulto, ele vai entendendo essas fases e ele vai se adaptando às suas fases. Imagina uma criança, né, que nasce toda pequenininha, toda miudinha, né? E à medida que ela vai passando de fase, a gente não vai acompanhando essa criança? Se você educa o seu filho que tem 5 anos de idade, como que educa-se um bebê com 2, 3, 4 meses ou até 1 ano de idade, você não faz essa criança crescer. Assim também é o nosso relacionamento. À medida que o nosso relacionamento ele demanda, ele pede outras coisas, assim como o nosso relacionamento ele vai mudando, a gente precisa acompanhar essa mudança de fase, qualquer tipo de mudança. Por que que o desejo é afetado nesse sentido? Porque muitos casais que não conseguem acompanhar essa mudança, eles começam a enxergar o outro como desinteressante, como desinteressado, como uma pessoa que já é diferente do que era antes, como uma pessoa que age diferente. A pergunta é, o que eu posso fazer diferente nessa fase? Porque aí você vai fazendo com que o desejo sexual, ele vai te acompanhando. É muito importante. Aí já fica uma pergunta aqui, né? Qual é a maior mudança de fase? Ou de repente, qual é a mudança de fase que está acontecendo no seu relacionamento nesse exato momento que você precisa respeitar para que você possa olhar para o sexo, olhar para o desejo e também trabalhar com esse desejo de maneira um pouco mais diferente. Vale sempre pensar sobre isso. E o silêncio sexual é um outro motivador de por que o sexo não acontece no casamento. Mas Débora, como assim? O silêncio sexual. Aquilo que não é falado, aquilo que não é dito, aquilo que não é expressado, fica solto. E muitos casais desejam ter uma vida sexual satisfatória, feliz. Muitos casais entendem que mudou-se a fase no relacionamento, mas a grande maioria deles não tem um diálogo sobre sexo. A fase muda, a chave muda, a necessidade muda, mas os casais não falam, não informam o outro sobre essa mudança. E isso é muito importante. Agora, tão importante quanto falar é ouvir com acolhimento. Aí já fica, eu adoro fazer perguntas que é para você começar a pensar sobre o seu relacionamento. Quando o seu parceiro, ele vem te falar que ele mudou, que ele quer uma coisa diferente, que ele necessita de um carinho diferente e que aquilo lá no passado talvez não seja tão interessante mais para ele, você ouve de maneira a acolher? Quando a sua mulher, quando a sua parceira te procura, homem, quando ela apresenta as suas necessidades, as suas mudanças, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta mais, ou aquilo que ela aprendeu a gostar, e eu vou além, as fantasias sexuais que ela traz para você, você acolhe da maneira adequada ou você julga? Julga porque mudou, julga porque gosta, julga porque não gosta. Quando a gente não ouve com acolhimento, a gente afasta o outro a demonstrar carinho por nós. Isso acontece em um grau muito alto nos casamentos. Eu atendo casais no meu consultório todos os dias, tanto presencial quanto online, que a maior dificuldade é deles conseguirem conversar, mesmo que
O homem fala, mas eu quero que a minha mulher converse. Muitas vezes, quando a mulher vai conversar, esse cara não está disposto a ouvir, disposto a aceitar o que a outra pessoa tem para falar. Então, não é uma simples conversa, é uma simples conversa com acolhimento. Aí sim, vai dar bom nessa conversa. E essa falta de diálogo sexual, sexual mesmo, o que gosta e o que não gosta na cama, o que gosta e o que não gosta na erotização do casal. Essa simples conversa ou não conversa faz toda a diferença se o sexo acontece ou não nesse relacionamento. Assim como, por exemplo, a chegada da menopausa. Nós mulheres, a gente sofre bastante, né, com as mudanças hormonais. Na verdade, a gente já sofre com mudança hormonal desde quando a gente se entende por gente, né, por mulher que começa a menstruar, o nosso corpo muda e todos os meses o nosso corpo ele muda a cada ciclo, né? O ciclo fértil é de um jeito, o ciclo não fértil é de outro. Na hora que a menstruação acontece, desgraceira toda, né? O nosso corpo é perfeito, mas a gente vai mudando. E eu gosto de brincar bastante aí nos meus vídeos. Mas aí chega uma idade onde nós, né, enfrentamos a menopausa e na menopausa é um boom de transformação hormonal no nosso corpo. E sim, isso é o suficiente para a mulher ela ter zero desejo sexual e isso afetar a frequência sexual no relacionamento. A minha pergunta é: o que você faz ou o que você tem feito caso a menopausa já esteja aí batendo a porta, né? Caso os sintomas já estejam batendo a porta. Não é o fim do mundo enfrentar a menopausa. Você tem médicos, você tem hoje tecnologia, tem medicamentos, tem modulação hormonal e tudo isso faz com que o nosso corpo ele entre nos eixos e tudo começa a funcionar bem. É um grande desafio e é uma grande orientação que eu dou aqui para você. Faça exames hormonais, faça acompanhamento médico, vá ao ginecologista, né? Nós mulheres, os homens, né? O marada também que tem dificuldade de ir ao médico, precisa ir ao urologista. Tudo isso para analisar problemas hormonais. E aqui, já que eu vim falar, já que eu citei os homens, é muito importante, porque muitas vezes a gente fala de falta de desejo, de hormônio, a gente vai para cima das mulheres, né? Não. A homarada também sofre aí com alteração hormonal. E aí, se o homem tem problema com alteração hormonal, naturalmente afeta desejo, que naturalmente afeta aí a frequência sexual no relacionamento. E aí, por que isso é muito mais comum no casamento? Porque no casamento, o pessoal aí deita e relaxa eternamente, né? Não cuida, acaba se sentindo completamente em casa e acaba não cuidando. Quando a pessoa namora, ela sente a água batendo na bunda, ela acaba buscando o tratamento. Então saia desse lugar de comodismo e procure um médico para analisar um problema ou um possível problema hormonal. Analisou isso, não é uma causa psicológica, essa ausência de desejo e naturalmente uma falta de sexo no casamento, aí sim vocês podem procurar, por exemplo, um profissional que atua com terapia sexual. Eu, por exemplo, quando o meu paciente ele vai ao médico e não é um problema fisiológico, ele vem para mim e a gente acaba aí abordando os fatores psicológicos da ausência de desejo no casamento e os resultados são super positivos. E é positivo mesmo. Agora, uma outra causa que eu quero falar para vocês é estresse com familiares. Coisa doida, né? Estresse com familiares e compromissos. Aqui é tanto dentro de casa quanto fora de casa, tá? Problema com boleto, problema com filho, problemas com sogra, problema com cunhado, enfim. Será que tudo isso não está estressando vocês enquanto casal e esse estresse tem diminuído o nível do desejo? Porque toda vez que estamos muito estressados ou vivendo uma situação muito estressante, é muito natural o desejo diminuir. Por quê? Porque para a gente ter desejo sexual, para a gente ter uma relação sexual, precisa ter em nosso corpo energia física e energia mental. Se a gente vive um estresse muito grande ou com a família ou com os compromissos da nossa casa, boleto, etc., problema com o filho, chega à noite a gente não tem desejo. Por quê? Porque na verdade não tem energia. E sexo, para a gente ter relação sexual, a gente precisa ter energia. Então já fica aqui, né, de praxe, mais uma pergunta para você. Como é que está a energia mental e física aí no seu relacionamento? Tanto sua
quanto da sua parceria? Será que os problemas familiares, será que os compromissos familiares estão aí tomando toda a sua energia, deixando zero para o sexo? Vale pensar sobre isso. Por quê? Porque nós somos como uma bateria. Sabe bateria de celular que ela vai acabando ao longo do dia? Nós somos basicamente isso, uma bateria. De manhã a gente até pode começar com a bateria cheia, mas e o que aconteceu durante o dia e fez com que a gente chegasse à noite com zero bateria? Quanto menos energia, menos disposição para o sexo. Essa é a regra. Quanto mais energia, mais disposição para o sexo. Já vale você pensar sobre isso. E uma outra causa bem comum de por que tem a falta de sexo no casamento é exatamente por esse comodismo, exatamente por essa acomodação que os casais vivem. Eles acabam deixando de investir na erotização no seu relacionamento. Mas Débora, o que é a erotização no relacionamento? Erotização é tudo o que acontece para o sexo, mas antes do sexo. Muitas vezes a gente deixa para o sexo acontecer lá na cama, né? Lá na cama, lá sem roupa e etc. Não. O sexo ele acontece durante o dia. E detalhe, eu não estou dizendo aqui só para a mulherada não, tá? No sentido do homem esquentar, porque homem é micro-ondas e mulher é fogão lento. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo do casal ser um casal erótico. O homem demonstrar desejo, o homem colocar características de erotização durante o dia, durante a semana, muito fora da cama, mas a mulher também fazer isso. Porque em contrapartida, nós mulheres, a gente fica meio que numa posição de esperar, né? Eu vou esperar o homem me dar flor, eu vou esperar o homem me levar para jantar, eu vou esperar. E a coisa toda não acontece. Por quê? Porque relacionamento precisa ser uma troca, amor precisa ser uma troca, sexo também precisa ser uma troca. E aqui eu sei que eu mexo com as crenças, né? Muito das mulheres, mas essa realidade é uma realidade saudável. Se você não consegue ter essa troca de erotização, então provavelmente você precisa passar por um tratamento voltado para uma terapia sexual, né? Aqui embaixo tem os contatos caso você queira saber sobre os tratamentos que eu disponibilizo. O mesmo recado vai para os homens. Então a erotização, ela precisa acontecer no relacionamento, independente quem vai procurar. O ideal é que seja uma troca. O que faz parte da erotização? Um banho só vocês dois, mensagens picantes, assistir filmes eróticos juntos, uma leitura de contos eróticos, abraços, beijos fora do horário, coisas que são relacionadas ao sexo sem o sexo em si. E eu costumo dizer, né? Volte, né? Se você tem bastante tempo aqui de casamento, é muito simples. Eu não preciso te dar uma checklist. Vai lá no começo do seu relacionamento e comece a puxar na memória tudo o que você fazia quando você namorava a sua parceria, ou seu parceiro ou a sua parceira. Você se arrumava, passava perfume lá para jantar, para sair, para comer lanche? Pois é. Você tomava um banho para ficar cheiroso, você vestia uma roupa para ficar bonita para ele? Não tem nenhum problema em fazer isso. Isso é erotização. Mas depois que o casamento ele vai tendo aí anos de experiência, muitos casais simplesmente se abandonam, né? Viram ogros e aí a mulherada se abandona também e aí não tem erotização. Então essa é uma das grandes causas da falta de sexo no casamento. E aí, para fechar o nosso vídeo, é falta de acordo. Débora, como assim acordo sexual? Existe uma regra? Não, não existe uma regra, mas eu poderia dizer que existe sim uma regra geral. A primeira regra é, na relação sexual, vocês têm prazer, os dois precisam ter prazer. Então, no acordo que vocês vão fazer, aliás, se vocês nunca fizeram, já fica a minha orientação para vocês, no papo, né, no bate-papo de uma relação sexual satisfatória, o primeiro aspecto que tem que ser válido é prazer para os dois. O segundo aspecto é conforto para os dois, ou seja, se no acordo tem algo que traz dor, traz desconforto, traz constrangimento, então isso precisa ser revisto, você precisa rever isso na sua relação sexual. E o terceiro aspecto é paz, vocês se sentem bem frente a esse acordo. Cada casal funciona de uma maneira, cada casal tem a sua crença, cada casal tem o tipo de coisa que gosta na relação sexual, mas todos os casais precisam ter acordos para ter
uma relação sexual satisfatória no seu casamento. Eu sei que eu dei várias dicas, até esse vídeo saiu um pouco mais longo do que eu geralmente faço, mas se você analisar cada um desses aspectos que eu citei aqui, você vai perceber muito provavelmente de onde é que está a principal ou as principais causas da falta de sexo no seu casamento. Siga-me nas minhas redes sociais, inscreva-se no meu canal no YouTube, ative o sininho, porque toda semana vídeo novo para homens, para mulheres e para casais. Te espero, comenta aqui sobre o que você achou desse vídeo e te espero no meu próximo conteúdo. Beijão e até mais!